Vamos com informações do Flamengo, porque o Flamengo também joga pela Libertadores e enfrenta o Estudiantes lá em La Plata na quinta-feira. Informações lá do GE dão conta de que o Jorginho pode voltar. Pelo menos ele foi para viagem, só que não dá para contar com isso, né, Mansur? Porque é uma viagem dupla do Flamengo, né? Isso. Ele não volta mais ao Rio, ele joga contra o Flamengo e depois vai direto para São Paulo, né? Quando no final de semana vai jogar contra o Corinthians pelo Brasileirão. Então a gente tem dúvida se o Jorginho está viajando já para ser relacionado para o jogo contra o Estudiantes, ele vai ter condições de jogar contra o Estudiantes, ou se já é para participar da viagem com o grupo e se preparar para o jogo contra o Corinthians, né? Aparentemente, a sensação é que ele tem condição. O Flamengo, como vários outros clubes fazem, através de grupo ali de imprensa, de WhatsApp, eles publicam algumas informações, divulgam. E, em geral, o Flamengo coloca gravações com os jogadores falando sobre a expectativa do jogo. E o jogador que foi colocado, áudio dele sobre a expectativa do jogo de quinta-feira é o Jorginho. Pode ser uma indução a algo. Agora, ele pode também estar no jogo sem iniciar, né? Ele pode entrar no decorrer do jogo, jogar menos minutos. Aí a gente não tem como dizer agora. Que é muito importante, especialmente pela capacidade de dar controle a um jogo que, para mim, quanto mais os Estudiantes tentar levar para o lado mais caótico da disputa, de disputa, jogo direto, de ida e volta, de disputa física, duelo, de bola na área, duelo, ele vai tentar. Quanto mais o Flamengo conseguir acalmar o jogo, bola no chão, trocar passe, segurar a bola e diminuir esse ritmo, vai para um terreno mais favorável ao Flamengo. Então, e aí o Jorginho, ele é fundamental nesse aspecto, porque é alguém... um controlador... Controlador, alguém experiente, acostumado a jogos grandes, a todo tipo de pressão. Se ele estiver, de fato, pronto para o jogo, o Flamengo ganha muito. A questão plata pode interferir, porque o Estudiantes acabou não fazendo, né? Havia uma dúvida, a diretoria estava discutindo sobre fazer uma reclamação formal à Conmebol por causa da suspensão do cartão do Plata, né? E a possibilidade dele ser escalado para esse jogo de quinta-feira, mas o técnico acabou na entrevista se mostrando insatisfeito com a decisão, falando que o Flamengo é muito forte nos bastidores, então, tem sido assim. Isso pode causar um clima diferente para o jogo do que normalmente já seria? Já seria um clima de muita pressão lá e tudo mais? Ou você imagina um clima normal de jogo? Acho que serve para alimentar a narrativa, né? Do lado, estamos enfrentando o time mais rico da América, que contrata esse, aquele jogador, que tem esse elenco e ainda por cima é capaz desse tipo de movimento. Eu acho que isso, naturalmente, nesse momento, em vestiário, tanto também em relação ao público, mas dentro do vestiário, é usado como motivação. O que não significa, eu posso achar que seria injusto o Plata estar fora do jogo, porque a decisão da expulsão era injusta, ao mesmo tempo que eu posso achar que esse precedente, não é só um precedente único, já aconteceu em outras competições, inclusive Conmebol, mas que eu acho que esse expediente de uma nova decisão de arbitragem pós-jogo, ele é sempre perigoso, porque ele pode fazer com que alguns jogos não acabem, né, ao apito final. Foi exatamente o que eu disse aqui na segunda... Que dia que você não veio, Mansur? Sexta. Foi na sexta-feira. Eu acho um problema para a Conmebol, né? Foi no dia seguinte ao jogo, quando foi anunciada... Foi bem exatamente. No dia seguinte. Eu acho um problema para a Conmebol. Ela está abrindo um caminho que vai ser árduo, né? Porque agora... Ela vai lidar com pedidos frequentes, possivelmente. Né? Vai chover reclamação de clubes pedindo anulação de jogo, de erro por cartão... de todo tipo de erro de arbitragem no campo para que haja um benefício futuro. E para o vestiário quem leva, lógico. Tudo que ele puder criar, não pode criar aquilo que não existe. Mas dentro do que existe, ele vai criar e quem não pode cair é o Flamengo. Porque se vem essa narrativa de lá, o Flamengo quer ficar respondendo e se você não lidar bem com isso daí, te afeta concentrar no jogo, né? Uma vez que Plata vai poder jogar, você imagina Pedro começando o jogo, mas um jogo Plata fora vai jogar assim? em casa, então? Plata em La Plata. É quase isso. Você imagina Pedro começando o jogo? Porque eu fiquei pensando nisso, né? O Felipe, em jogos com essa característica, às vezes utilizou Bruno Henrique começando, uma formação um pouco diferente. O que você está imaginando em termos de escalação para esse jogo? A escolha do Bruno Henrique para começar contra o Vasco me induz a achar que o Pedro vai começar e que ele vai optar pela melhor qualidade técnica. E tendo Plata e Samuel Lino como jogadores capazes de escapar mais em velocidade. E porque tem uma outra questão. O Bruno Henrique,
ele pode oferecer algo, oferece mais do que o Pedro, ataque ao espaço, velocidade, que em dado momento pode acontecer. Mas o Pedro oferece mais do que o Bruno Henrique a retenção da bola de costas. Se o Flamengo precisar, em dados momentos, fazer uma ligação mais direta, o Pedro, eu acho melhor do que o Bruno Henrique nesse dominar a bola e servir esses jogadores que passem em velocidade. Então, você tem um jogo mais pensado, mais qualidade mais técnica, inteligente, né? Nesse sentido. O refino técnico do Pedro é claramente superior ao do Bruno. Até o entendimento de jogo, tudo. Agora, aí pode o jogo se apresentar de uma maneira que o Felipe entenda que precisa de mais um desses corredores às costas, e aí ele naturalmente vai fazer a troca. Mas o fato do Bruno Henrique ter jogado 65 minutos contra o Vasco e o Pedro ter entrado para tentar reverter o jogo, para tentar ganhar o jogo, eu acho que indica que é o Pedro que vai começar e que ele vai privilegiar a melhor qualidade técnica dele. Eu pensei, de repente, o Flamengo tentar, né, fazer aquela pressão habitual do Felipe, na saída de bola do adversário. Isso. O Bruno Henrique costuma ser mais efetivo, né? Consegue fisicamente fazer Embora por um tempo dê para sustentar com uma pressão bem organizada. O início de jogo do Maracanã diz isso, né? É verdade. O Flamengo conseguiu pressionar muito, recuperar muita bola na frente, fazer o jogo acontecer perto da área dos Estudiantes. Olha, tem Flamengo e Estudiantes, dessa vez a parada é na Argentina. Será que o rubro-negro chega a mais uma semifinal? Venceu o primeiro jogo e Felipe Luiz conta com um retorno importante. O Flamengo já deixou o Rio de Janeiro rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Estudiantes. O rubro-negro tem a vantagem, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas. O Flamengo teve um início arrasador, com 15 minutos já vencia por 2-0, mas aí na segunda etapa teve a expulsão de Gonzalo Plata e o Estudiantes nos acréscimos conseguiu ali diminuir. Agora o rubro-negro conta com uma vantagem até de um empate para poder garantir vaga nas semifinais da competição continental. Para o jogo de volta, Felipe Luiz tem a novidade de Jorginho. O volante que vinha sendo desfalque nas últimas partidas, com dores na coxa, foi relacionado, passou por aqui, vai viajar com a equipe rumo à Argentina e deve ficar à disposição para atuar no meio de campo ao lado do Saúl e também do Arrascaeta. O Flamengo que vinha oscilando muito na ausência do Jorginho. Na partida de ida no Maracanã contra o Estudiantes, o De La Cruz fez a função do volante ítalo-brasileiro, e no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o Alan jogou ali na posição, mas nenhum dos dois conseguiu dar o toque de refino do Jorginho, que encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo. Eu falei que o Gonzalo Plata foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas o Flamengo conseguiu aí a liberação, a anulação do cartão vermelho do atacante equatoriano por conta do lance polêmico envolvendo o cartão vermelho do Plata foi oficialmente anulado pela Conmebol, que anunciou em nota oficial que o Gonzalo Plata está sim à disposição para essa partida de volta contra o Estudiantes. E antes desse duelo decisivo, o técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, alfinetou o rubro-negro e as reclamações quanto à arbitragem no primeiro jogo. Hablar de um montão de coisas porque demostramos um gol de diferença para dar vuelta a la serie o para igualar la serie. Entonces, con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Y no sé, la verdad, vos me estás diciendo todo lo que están hablando, no tengo idea. Que hablen. Y van a hablar porque tienen todos los medios para hablar. Nosotros lo único que podemos hacer es focalizar en lo nuestro, ser fuertes como equipo, ir contra el rival y hacerlo de gran manera. Porque de buena manera por ahí no nos alcance, lo tenemos que hacer de gran manera y nos estamos preparando para hacerlo de gran manera, porque tenemos confianza en nosotros. Se van a hablar siempre de los arbitrajes, se van a hablar un montón de cosas. Y si quieren ir a lo chiquitito, irán a lo chiquitito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué querés que haga yo? Yo me focalizo en lo que puedo generar, en lo que puedo ejercer, en lo que queremos nosotros mostrarnos a nosotros con nuestra gente. Bom, para ele foi uma arbitragem absolutamente normal, nada aconteceu e passando confiança, né, para sua equipe, para sua enteada. Já havia pouca atenção nessa partida, né, Elton? Sim. Agora mais uma bobeirinha, um elemento a mais para cima do Flamengo nesta quinta-feira.
Que eu acho que entra pouco em campo se a gente classificar o Flamengo como um dos grandes favoritos ao título da Libertadores, mais um título na sua história, né? Vai ter que, obviamente, confirmar essa classificação no jogo da volta, porque poderia também, né, ter feito uma vantagem. A gente fala dos 2-1 do Palmeiras, é diferente dos 2-1 do Flamengo, né, que fez em casa, também abriu 2-0, acabou levando um gol, mas é um Flamengo que foi dominante nos primeiros 20 minutos e a gente viu a intensidade que essa equipe tem jogando na sua melhor forma. Então é o grande favorito a se classificar. É claro que é uma cancha, né, difícil de jogar, né, jogar no estádio do Estudiantes, mas ir com uma vantagem mínima num confronto de quarta de final da Libertadores é uma boa vantagem. E é um Flamengo que pode confirmar essa vantagem porque nos mata-matas tem jogado bem fora de casa. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, a gente citou agora há pouco, nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV por 1-0, acabou perdendo nos pênaltis. O Flamengo, por ter sido o segundo colocado no seu grupo, tem decidido fora de casa, né, os confrontos de Libertadores e tem conseguido classificação. E vai com uma vantagem boa. Favorito com vantagem, tem tudo para confirmar, mesmo com essa pressão que a gente sabe que vai acontecer. E vai acontecer pressão da arquibancada, pressão do banco de reservas adversário, a arbitragem vai ser pressionada também pelos dois times por conta do que aconteceu no Maracanã. Mas, no fim das contas, qualidade técnica ganha jogo. E o Flamengo tem de sobra para poder chegar à semifinal mais uma vez. E tem a volta do Jorginho, né? Depois de 4 jogos, que realmente é um Plata, a volta do Plata também. A volta do que não foi. Em La Plata, teremos Plata. E com um reforço que está fazendo toda a diferença, né? Na verdade, está impactando neste time de Felipe Luiz, a sua ausência. Pelo menos na bagagem ele foi. Estou falando do Jorginho, que ficou 4 jogos fora, né? Por causa de um edema na coxa. Ontem, quando eles chegaram à Argentina, ele falou, vamos ver. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período. A vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Perfeito. O Jorginho falou no Ninho, né? Que eu tô aqui com o GE aberto vendo o desembarque em Buenos Aires, mas essa entrevista foi dada ainda no Ninho, antes da viagem, portanto. Então tá aí, Jorginho querendo voltar. Eu acho que quando a gente fala de time titular do Flamengo, especialmente quando nessas peças como Jorginho, Arrascaeta... Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Esse é o meio campo titular do Flamengo. Não, tô falando de peças que... Não adianta a gente forçar essa barra, gente. Tem no banco, mesmo não tem, mesmo Não, nível, mas eu acho que o Flamengo tem o mesmo desenho que o Palmeiras. A gente sabe desenhar o time titular do Flamengo. Claro, com certeza. Claro, até antes, eu acho que o Flamengo a gente já tinha. Muito problema. Não se sabe o time titular. Talvez não seja o time titular que o torcedor... Bom, no Palmeiras eu também não sei se é. Mas assim... Você acha que o torcedor do Palmeiras não aprova esse time titular? Não, no Palmeiras eu acho que assim, tem menos peças contestáveis. No Flamengo, talvez, por exemplo, o ataque Plata, Pedro. Eu não sei se o Plata é o titular da torcida do Flamengo. É do Felipe Luiz, ele é. Tá? Mas assim, eu não sei se o torcedor do Flamengo não preferia ver Bruno Henrique, Luiz Araújo, enfim, jogadores que desenvolvem mais. O Plata joga com muita vontade, muita disposição, do que muita o força. Plata. Eu acho que o Plata não... Então, o Plata não tá nesse grupo, eu não colocaria ele nessa lista. Não, mas o time titular tem o Plata. Não, sim, mas eu acho que ele tem muito Jorginho. Plata, Pedro e Samuel Lino. Quem substitui o Plata? Quem substitui o Plata pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Luiz Araújo. Não tá ok? Ok pra cima. Tá ok pra cima. Ok pra cima. No caso do Jorginho, por isso que eu não botei na mesma lista. Não tem um substituto ok pra cima. Não, porque no caso do Arrascaeta, no caso do Pedro, não tem. Não, aí cai drasticamente, né? Não sei se cai drasticamente, gente. Assim, o que eu acho cai porque o nível é muito alto. Totalmente diferente. Muito alto, muito alto. Saúl, Jorginho e Arrascaeta é um meio-campo que não jogaria nos principais times das principais ligas, mas jogaria. Mas o Saúl e o Jorginho jogaram nos principais times das principais ligas. O Arrascaeta juntos não. O Arrascaeta que não viveu a experiência de Europa. Mas eles montariam hoje, porque também está falando de outro tempo, né? Mas montaria hoje, eles fariam um meio-campo de um time de bom nível na Espanha e na Inglaterra.
tá? Os três. Os três juntos, tá? Eu acho que até individualmente eles poderiam estar em vários times na Europa. Mas assim, os três juntos formariam um bom meio-campo na Europa. Se você tira as três peças, porque você está falando, não tem substituto à altura. De fato, se eu trocar os três, fica difícil para os outros três que entram. Mas se eu trocar mesmo quando troca dois. Não, no Vasco o Saulo jogou. 2 de 3 também não é tão bom, né? Mas assim, se você trocar esse se insere no contexto. E se esse tiver inserido no contexto também com o lateral direito titular ou com o lateral esquerdo titular, com o atacante também, ele se insere num contexto melhor ainda para ele poder desempenhar. O impacto talvez não seja tanto. Se você tirar os três, ainda colocar do lado daqueles três que você colocou, o lateral reserva e o atacante reserva... Não tem time. Você não montou um time. Você pegou bons jogadores e colocou para jogar. Eu vejo assim. Time, para ser time, tem que jogar junto. Assim, e aí não é necessariamente os 11, tá? Porque muitos times campeões que você fala... você lembra a escalação daquele time campeão? Lembro, os 11 eram... Ao longo da temporada. Esse era o time titular na tua cabeça, aquele que jogou a final, ou aquele que jogou os jogos decisivos, mas ao longo da temporada aquele time jogou 4, 5 vezes junto. Mas a base daquele time, 8, 7, 9, é a base que jogou. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora já se prepara pensando nesse confronto de volta contra o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, exatamente isso, tá? É o confronto de volta. Primeiro jogo deu Flamengo no Maracanã. O Mengão conseguiu, inclusive, a vantagem. Vai poder jogar pelo empate, que é uma vantagem mínima. Não pode jogar com esse regulamento embaixo do braço de jeito nenhum. Tem que jogar para vencer, mesmo fora de casa. Né? A gente sabe que Libertadores é traiçoeira e não pode abrir nenhum tipo de margem, né? Nenhuma brecha para correr qualquer tipo de risco de eliminação. Então, Flamengo já focado, né? Chave virada, pronto e pensando nesse confronto contra o Estudiantes da Argentina. Felipe Luiz terá a volta de alguns atletas, vai com força máxima para esse confronto, que, na minha opinião, é o grande jogo do Flamengo no ano, tá? Estou confiante na classificação aí para as semifinais da Libertadores da América. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar contra time argentino, ainda mais jogando lá. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o like, porque já já eu tô voltando e trazendo mais informações do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!